Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo, vamos estudar a Lei Orgânica aqui do município de Eldorado do Sul. Lei Orgânica, que é a principal lei de cada município tem a sua, e aqui estão as principais regras sobre o funcionamento dos dois poderes do município que nós vamos conhecer, o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o poder executivo, que é a Prefeitura. Pessoal, inicialmente, então, o artigo 1º da Lei Orgânica apresenta o município de Eldorado do Sul, que, como a gente sabe, faz parte do Brasil, faz parte do Rio Grande do Sul, organiza-se de forma autônoma, porque os municípios no Brasil possuem autonomia em tudo que diz respeito ao interesse local. E o município de Eldorado é regido por esta lei orgânica e pelas demais leis que adotar, seguindo, é claro, os princípios da Constituição Federal e Estadual. Esse artigo 1º é uma apresentação, não é algo que venha a ser cobrado em prova que a gente precisa se preocupar, traz apenas as principais características. Agora, no artigo 2º, nós já temos uma possível questão de prova, inclusive a banca que vai aplicar o nosso concurso em Eldorado, em outros municípios, já fez pergunta sobre os poderes. E quando a gente estuda uma lei orgânica, nós temos que saber que o município tem somente dois poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Atenção! Não existe poder judiciário em nenhum município. Nenhum município possui poder judiciário próprio. O poder judiciário ou é do Estado, ou é da União, ou é federal. E aí, qual é a pegadinha que a banca faz na prova? Ela tenta te enganar dizendo, são poderes do município, legislativo, executivo e judiciário. E aí está errado, porque a gente sabe que poder judiciário não é um poder do município. E essa confusão é comum acontecer porque lá na Constituição Federal, quando fala sobre a União e o Estado, nós vamos encontrar esses três poderes. Por isso que essa confusão acontece. Mas vocês vão ficar atentos na hora da prova e se eles perguntarem, de acordo com a lei orgânica sobre os poderes do município, são apenas dois, o legislativo e o executivo. Esses poderes têm atribuições distintas e um não pode delegar atribuições para os outros. Quer dizer, a prefeitura não pode passar o trabalho dela para a Câmara, nem a Câmara passar o seu trabalho para a prefeitura, porque são atribuições distintas que cada um dos poderes possui. A prefeitura, principalmente, vai administrar os serviços públicos, o patrimônio público, a necessidade da coletividade. Enquanto que a Câmara de Vereadores vai fiscalizar a atuação da Prefeitura e também vai, como a gente vai estudar hoje, aprovar as leis para autorizar as principais atuações da Prefeitura. E o cidadão que tiver investido na função de um dos poderes não pode estar no outro. Eu não posso ser ao mesmo tempo prefeito e vereador no município, né? Ou fica no legislativo ou no executivo. Quando essa lei orgânica foi feita, foi mantido o território do município, cujos limites só podem ser alterados nas regras, nos termos da legislação estadual. Isso aqui para fins de prova também não deve aparecer. Símbolos do município estão previstos em lei, não estão aqui nesta lei, também não precisamos nos preocupar com eles. E a autonomia do município. Como é que eu posso dizer que o município de Eldorado do Sul tem autonomia? O município de Eldorado do Sul tem autonomia porque o povo de Eldorado do Sul vai às urnas e elege os seus vereadores diretamente. O povo também elege prefeito e vice-prefeito. Existe uma administração própria que cuida do interesse local, a administração própria que é a prefeitura. E o município adota a legislação própria, esta lei orgânica e demais leis do município. Por esses motivos, eu posso afirmar que o município de Eldorado, sim, tem autonomia. É isso que nós temos aí no artigo 5º. Sobre competência municipal, a competência vai respeitar as regras da Constituição, a prestação dos serviços públicos vai se dar pela administração direta e ela pode delegar para particulares a concessão desses serviços, a exploração desses serviços,
Os tributos são instituídos por lei municipal, vai ter o Código Tributário aqui do município. E o artigo 9º traz algumas vedações bastante importantes, pessoal. Ao município é vedado, é proibido ao município permitir ou fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação para propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. A prefeitura não pode utilizar o espaço público, a comunicação pública, para fazer propaganda político-partidária ou fins que não interessem à coletividade e à administração. Também é vedado, também é proibido estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embargar-lhes exercício ou manter dependência com seus representantes. Em outras palavras, o município não se mete com religião. O município não se mete com religião porque ele não pode criar cultos, ele não pode dar dinheiro para eles e também não pode atrapalhar o funcionamento ou ter dependência com seus representantes. É isso, não se mete. Também o município não pode contrair um empréstimo sem prévia autorização da Câmara Municipal. Sempre que a prefeitura quiser pegar algum empréstimo, vai precisar de uma autorização dos vereadores da Câmara Municipal. Também não pode o município instituir ou aumentar tributos, atenção, sem que a lei estabeleça. Pessoal, por lei é possível instituir ou aumentar tributos. O que o município não pode é criar um tributo sem lei que estabeleça. Por lei é possível. E isso é uma pegadinha que a banca faz na prova. Porque se a banca afirmar que ao município é vedado instituir ou aumentar tributos por lei, isso está errado, porque isso não é vedado, isso não é proibido. O que é proibido é instituir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça. Cuidado com esse detalhe na hora da prova. Muito bem. Esta é a primeira parte da lei orgânica, falamos sobre o município de uma forma geral e agora nós vamos adentrar no estudo do poder legislativo. Vamos falar somente sobre a Câmara de Vereadores e depois que a gente completar aqui o estudo do poder legislativo, a gente ainda vai ver o poder executivo e demais normas aqui da lei orgânica. Bom, o poder legislativo é a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, então, a Câmara Municipal, que exerce este poder. Os vereadores eleitos vão prestar um compromisso e fazer uma declaração dos seus bens que devem constar em ata no dia 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura. Uma legislatura é um mandato de 4 anos. Os vereadores eleitos, então, no primeiro ano do mandato, lá no dia 1º de janeiro, vão prestar o compromisso, tomar posse e declarar os bens que possuem. A Câmara de Vereadores vai ter um período de reunião e o período de recesso. O período de recesso é quando ela não realiza reuniões. Durante o período de reuniões, ela tem periodicamente reuniões realizadas às sessões da Câmara. O primeiro período do ano vai acontecer do dia 2 de fevereiro a 17 de julho. Aí, lá em julho, entra no recesso por alguns dias e volta no dia 1º de agosto. Funcionando até o dia 22 de dezembro. Então, esses são os períodos de funcionamento da Câmara. Fora desses períodos, claro, a Câmara está em recesso. Durante o período legislativo ordinário, que é o ano civil, a Câmara realiza no mínimo uma sessão por semana. Então, claro, exceto no período de recesso, no período normal de funcionamento, a Câmara tem uma sessão, uma reunião por semana. No primeiro ano de cada mandato, primeiro ano de cada legislatura, a Câmara vai se reunir no dia 1º de janeiro, como a gente já falou, para dar posse para os vereadores. E também, nesse mesmo dia, tomam posse o prefeito e o vice eleitos. Nesse mesmo dia, a Câmara vai eleger a sua mesa. A mesa da Câmara são os vereadores que vão comandar a casa. Então, os vereadores entre si fazem uma votação e escolhem qual deles vai ser o presidente, o vice-presidente, o secretário. É isso. A mesa da Câmara é eleita também no dia 1º de janeiro. Eles também elegem a comissão representativa, que é uma comissão de vereadores que atua durante o recesso da Câmara, e também as comissões permanentes. E aí já entra de recesso, claro, porque no dia 1º de janeiro vai ter essa posse dos vereadores só para fazer essas eleições. E aí eles entram de recesso, porque a Câmara só vai começar a se reunir toda semana a partir do dia 2 de fevereiro. É assim que funciona. Bom,
nós temos no artigo 14 que o mandato da mesa da Câmara é de 1 ano e é vedada a reeleição para o mesmo cargo. Então, os vereadores são eleitos por um mandato de 4 anos. Dentro desses 4 anos, nós teremos 4 mesas diferentes. Cada ano é uma mesa. E aquele vereador que for membro da mesa no primeiro ano do mandato não pode continuar no mesmo cargo no segundo ano. Por exemplo, se um vereador for presidente da Câmara no primeiro ano, não pode no segundo ano ser presidente de novo, mas pode ocupar outro cargo, porque o que é proibido é a reeleição para o mesmo cargo. Então não esquece, o mandato da mesa tem a duração de 1 ano e é vedada, é proibida a reeleição para o mesmo cargo. Bom, a convocação da Câmara para sessões extraordinárias vai acontecer mediante requerimento do presidente da Câmara ou 1/3 dos vereadores. Pessoal, uma convocação extraordinária é quando a Câmara é convocada para uma reunião adicional, porque a Câmara vai ter uma reunião por semana. Só que às vezes não dá tempo de tratar todo o assunto na semana, ou ainda tem uma coisa urgente que não pode esperar a próxima sessão. Aí se convoca uma extraordinária. Quando isso for necessário, e isso é perguntado em prova, quem é que pode fazer a convocação extraordinária da Câmara? O presidente ou 1/3 dos vereadores. Muito bem. E durante o recesso, durante o período de recesso, aqueles períodos que a Câmara não tem reuniões normais, aí a comissão representativa também pode fazer essa convocação extraordinária. Porque a comissão representativa é justamente aquela comissão de vereadores que ficam à disposição durante o período de recesso. E se durante o período de recesso eles entenderem aqui na comissão que é necessário que a Câmara se reúne, convoca uma extraordinária. Bom, no período de funcionamento normal da Câmara, é facultado, é possível ao prefeito solicitar ao presidente do Legislativo a convocação dos vereadores para sessões extraordinárias em caso de relevante interesse público também. Então, o prefeito também pode solicitar para o presidente da Câmara que faça essa convocação extraordinária. Nas sessões extraordinárias, a Câmara só pode deliberar sobre a matéria para a qual foi convocada e é vedado, é proibido o pagamento de parcela indenizatória. Pessoal, vamos imaginar então que a Câmara de Vereadores convoca uma extraordinária porque tem um assunto muito importante para tratar sobre a saúde. Um assunto muito importante, não pode esperar a próxima sessão. Convocaram a extraordinária. Nessa reunião, eles só vão falar sobre saúde. Eles não podem falar de outro assunto que não está na convocação. É isso. Além disso, não tem parcela indenizatória. Como assim? O vereador não vai ganhar 1 centavo a mais por ter uma reunião extra. A sessão extraordinária não é remunerada. O vereador já é muito bem pago pelo trabalho dele. Ele não vai ganhar hora extra, parcela indenizatória, porque tem uma reunião extraordinária. Isso é importante, porque antigamente os políticos recebiam, e isso foi vedado no nosso ordenamento. Os políticos não recebem mais quando tem essa sessão extraordinária. Bom, e para as reuniões e sessões extraordinárias, a convocação dos vereadores deve ser pessoal e expressa, com 48 horas de antecedência. Isso também é bastante perguntado em prova. Não pode convocar uma sessão extraordinária para o dia seguinte. Tem que avisar pelo menos 48 horas antes. Na composição da mesa, deve ser assegurada tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos. Quer dizer, a mesa vão ter lá vereadores e não é adequado que sejam todos de um mesmo partido. O interessante é que se dividam as vagas na mesa, mais ou menos uma para cada partido. Bom, como é que são as deliberações da Câmara? Salvo disposição em contrário, quer dizer, em regra, o quórum para deliberar, para decidir, é de maioria simples, desde que estejam presentes, no mínimo, a maioria absoluta dos vereadores. Bom, a lei orgânica não traz o número de vereadores, então eles não vão perguntar em prova quantos vereadores são, mas nós sabemos que são 9 vereadores, e eu vou utilizar este número 9 para explicar para vocês justamente essas maiorias, para a gente entender como é que funcionam as maiorias. Pessoal, vamos imaginar que hoje tem uma votação na Câmara e estão presentes 6 vereadores. Quantos votos eu preciso para ter maioria? Pessoal,
Se são 6, mais da metade dos presentes serão 4 votos. Isso é maioria simples, mais da metade dos presentes, que é uma maioria relativa, que muda de acordo com a quantidade de presentes. Porque se tem sessão na Câmara hoje e estão presentes 9 vereadores, ou 8, eu vou precisar de 5 votos para ter mais da metade. Se estão presentes 7 vereadores, ou 6, eu vou precisar de 4 votos. Então, dependendo da quantidade de presentes, a maioria é maior ou menor. Isso é a maioria simples, e a maioria das matérias são aprovadas assim. No entanto, tem algumas coisas que nós vamos estudar hoje que exigem o voto de maioria absoluta, ou o voto de 2/3. E aí, eu vou precisar de mais votos para aprovar uma matéria. Pessoal, maioria absoluta são quantos votos? É mais da metade do total. Se são 9 vereadores, eu preciso sempre de 5 votos para ter maioria absoluta. Não importa quantos estejam presentes. Se tiver presente 9, 8, 7, 6, em qualquer caso, se é maioria absoluta, eu vou precisar de 5 votos para aprovar. E a maioria de 2/3 é uma fração sobre 9, né? 2/3 de 9 dá quanto? Dá 6, né? Então é isso que nós temos aqui. Essas são as maiorias que nós temos aqui na Câmara, conforme o caso. Bom, pessoal, o presidente da Câmara vai votar somente quando houver empate. O presidente da Câmara, em regra, não está lá participando das votações. Por quê? Ele está coordenando. Então, ele vai coordenar a votação e vai pedir o voto. Vai dar a palavra para o vereador, vai dar a palavra para outro, vai mandar votar. Então, o presidente da Câmara não vota, a não ser que fique empatado, porque aí ele vota e desempata. As sessões da Câmara são públicas e o voto é aberto, então qualquer um pode acompanhar as sessões e a gente sabe em quem que os vereadores estão votando, a favor ou contra qual matéria. As contas do município são encaminhadas todo ano à Câmara de Vereadores e ao Tribunal de Contas até o dia 31 de março. O prefeito, todos os anos, vai prestar as contas, então, até o dia 31 de março do ano seguinte. E essas contas ficam à disposição de qualquer contribuinte por 60 dias para exame e apreciação. Esse prazo também aparece bastante em provas de concurso. Todos os anos, pessoal, dentro de 60 dias a contar do início do período legislativo, o início do período é lá no dia 2 de fevereiro. Então, a partir de 2 de fevereiro, dentro de 60 dias, o prefeito vai participar de uma sessão da Câmara para informar para os vereadores, por meio de um relatório, o estado em que estão os assuntos municipais. Porque o prefeito normalmente não vai nas sessões da Câmara, mas ele vai participar uma vez por ano, vai comparecer justamente para passar um relatório de tudo que está sendo feito, né, de como estão os assuntos do município. E durante o ano, sempre que o prefeito entender necessário, ele pode também pedir uma sessão na Câmara para que a Câmara receba ele para que ele trate também de algum assunto. A Câmara de Vereadores ou suas comissões, a requerimento da maioria dos seus membros, pode convocar secretários municipais, titulares de autarquia ou instituições autônomas que o município participe, para que compareçam perante elas e prestem informações sobre um assunto previamente designado. É possível, então, que a Câmara faça essas convocações, já que a Câmara fiscaliza tudo que está sendo feito na Prefeitura. E também nessa função de fiscalizar, a Câmara de Vereadores pode criar uma CPI. CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma comissão de vereadores que é criada para investigar algum fato determinado por um prazo certo. Então, se tiver alguma denúncia de alguma irregularidade acontecendo, a Câmara pode instaurar uma CPI. O que eu tenho que saber sobre CPI para a prova? Principalmente que para criar uma CPI é necessário o requerimento assinado por, no mínimo, 1/3 dos vereadores. Se são 9 vereadores, só se cria uma CPI aqui na Câmara de Eldorado do Sul se 3 dos vereadores assinarem o requerimento de criação. Ela vai ser criada para um fato determinado por um prazo certo. É isso que nós temos, então, sobre a CPI. A próxima sessão trata de atribuições da Câmara de Vereadores. E é interessante que nós temos 2 artigos trazendo atribuições da Câmara. O artigo 24 traz uma lista de competências da Câmara que passam pela sanção do prefeito.
Por outro lado, no artigo 25, nós temos competências exclusivas da Câmara. E qual é a diferença do artigo 24 para o artigo 25? Os dois artigos trazem competências da Câmara. A diferença é a seguinte: as matérias do artigo 24, os vereadores vão se reunir, vão discutir, votar a matéria e aprovar, e depois que aprovaram, eles vão encaminhar para o prefeito, que pode sancionar ou vetar. Nas matérias de competência exclusiva, o prefeito não se mete. Os vereadores vão fazer a análise, a discussão e votação e acabou. Ponto final. O prefeito não pode sancionar ou vetar essas matérias aqui do artigo 25. Então tem uma lógica. As matérias que tratam da administração da prefeitura, normalmente, são matérias que vão passar pela sanção do prefeito. Questão de tributos, créditos, criação de cargos, conselhos, alienação e aquisição de bens do patrimônio do município, empréstimos, transferência da sede do município, tudo isso passa pela sanção do prefeito. Já nas matérias que envolvem a atuação da Câmara cuidando do seu funcionamento interno ou fiscalizando o prefeito, essas não passam pela sanção dele. E aqui nós temos, então, algumas delas. Olha só, a Câmara vai eleger a sua mesa, os vereadores vão eleger a sua mesa e o prefeito não se mete nisso. A Câmara também elege as suas comissões, elabora o seu regimento interno e dispõe sobre sua organização. Também cria e extingue os cargos no quadro de servidores da Câmara. Também iniciativa para fixar a remuneração dos seus servidores. Emenda a lei orgânica, a gente já vai ver como funciona. Representa para intervenção no município. Aqui já entra a fiscalização da Câmara sobre a Prefeitura. Também fiscalização à administração financeira e orçamentária do município. A questão de fixar ou alterar o subsídio dos políticos. Autorizar o prefeito a se ausentar do município por mais de 15 dias, isso cai bastante em prova. Sempre que o prefeito ou vice vão ficar mais de 15 dias fora do município, eles devem pedir autorização para a Câmara. Nessa função de fiscalizar, a Câmara também vai convocar secretários, titulares de autarquia, solicitar informação por escrito ao prefeito sobre projetos de lei em tramitação, dar posse ao prefeito e vice-prefeito, decidir sobre perda do mandato e dos vereadores, concessão de licença ao prefeito e ao vice, criação de CPI, que a gente viu antes, que precisa do requerimento assinado por 1/3 dos vereadores, propor ao prefeito a execução de qualquer obra ou medida que interesse à coletividade ou ao serviço público, fixar ainda o número de vereadores. E as solicitações das informações ao prefeito devem ser encaminhadas ao presidente da Câmara após aprovação do pedido pela maioria dos vereadores. Muito bem, pessoal. Concluímos, então, mais uma parte aqui da lei orgânica sobre o poder legislativo. E ainda no poder legislativo, nós temos algumas regras sobre os vereadores. O vereador vai ter extinto o mandato, e assim vai ser declarado pelo presidente da Câmara, quando ele renunciar ou em caso de falecimento. Também, o artigo 27 traz uma lista de situações que o vereador perde o mandato. E prestem atenção que, logo na sequência, no parágrafo 1º, tem situações que o vereador não perde o mandato. E isso é bastante cobrado em prova. A banca faz questões na prova misturando as situações que ele perde o mandato com as situações que ele não perde. Então a gente tem que diferenciar. Quando que o vereador perde o mandato? Primeiro, se incidir nas vedações do artigo 30. Aqui na página seguinte nós temos essas vedações. E aqui nós temos, pessoal, que os vereadores possuem algumas vedações a contar da expedição do seu diploma e outras a contar da posse. E isso também pode ser perguntado em prova. Porque ali no mês de outubro, os vereadores são eleitos. Ali pelo mês de dezembro são diplomados e no dia 1º de janeiro tomam posse. A partir da diplomação, eles têm essas proibições. Eles não podem manter contrato com entes públicos, exceto um contrato com cláusulas uniformes, que é um contrato que é igual para todos, e também não podem aceitar ou exercer cargo nessas entidades, a não ser se eles estão aprovados em concurso público. Bom, isso a partir da diplomação. E depois, quando tomam posse no dia 1º de janeiro, além dessas proibições, também não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que gozem de algum favor decorrente de algum contrato com essas entidades públicas. Por exemplo, uma empresa que recebe incentivo fiscal da prefeitura,
o proprietário dessa empresa não pode ser vereador, porque é um claro conflito de interesses. Também não pode ocupar cargos demissíveis ad nutum, que são cargos em comissão, não pode patrocinar causa que interessa às entidades de direito público, nem ser titulares de mais de um mandato ou cargo público eletivo. Quem for flagrado infringindo essas proibições, perde o mandato. Cuidem que tem duas que começam a partir da diplomação e as outras somente a partir da posse. Bom, em todos esses casos, o vereador está sujeito à perda do mandato. Também está sujeito à perda do mandato aquele vereador que se utilizar do mandato para praticar atos de corrupção, improbidade administrativa ou atentatórios a instituições. Também pela quebra do decoro parlamentar, que é proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Também se deixar de comparecer em cada período legislativo sem motivo justificado e aceito pela Câmara, a terça parte a 1/3 das sessões ordinárias ou 5 extraordinárias. Então, faltou a 1/3 das sessões normais ou faltou a 5 extraordinárias, está sujeito também a perder o mandato. Ainda, se perder ou tiver suspenso seus direitos políticos, se sofrer uma condenação criminal transitada em julgado ou quando decretar a justiça eleitoral. Todas essas situações o vereador vai estar sujeito à perda do mandato. Por outro lado, não perde o mandato aquele vereador que for investido no cargo de secretário municipal, secretário de Estado ou ministro de Estado. Pessoal, isso aqui é muito comum acontecer. O prefeito, quando eleito, ele vai escolher os secretários municipais, secretário de saúde, secretário de educação, de obras e assim por diante. E ele pode convidar um dos vereadores para a função de secretário. Se um vereador aceita ser secretário da prefeitura, ele vai se licenciar da Câmara, um suplente vai entrar no lugar dele e ele vai atuar como secretário. Quando ele não quiser mais atuar como secretário, ele volta para a Câmara e reassume o seu mandato, porque o vereador que é investido no cargo de secretário não perde o mandato, como a gente acabou de ver. E também não vai perder o mandato o vereador licenciado por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesses particulares. Aí nós temos algumas regrinhas sobre a cassação, né? Como que vai funcionar, seguindo a regra da legislação federal. E nós temos que, em 3 casos, a perda do mandato vai ser votada pelo voto de maioria absoluta da Câmara. E, em outros casos, vai ser declarada pela mesa da Câmara. Qual é a diferença? A diferença é que nos casos do parágrafo 1º, que são esses aqui, vai ter uma votação. Quer dizer, o fato não basta. Aconteceu o fato, um desses fatos, é feita uma votação para decidir se perde ou não o mandato. Por outro lado, nesses outros casos do parágrafo 2º, a perda é simplesmente declarada. Os vereadores não vão votar. Eles simplesmente vão declarar que aquele vereador perdeu o mandato. E isso também, a banca não tem perguntado isso em prova, mas eu achei importante fazer esse quadro porque a banca pode nos surpreender e começar justamente agora no concurso de Eldorado a perguntar isso. E aí, se ela perguntar, a gente já sabe. Quando que a perda do mandato é votada, é decidida pelos vereadores? Quando infringe aquelas proibições, aquelas a contar da diplomação ou da posse, quando é praticado um ato de improbidade administrativa ou ato de corrupção, ou quebra do decoro parlamentar. Nesses casos, vai ser feita uma votação e os vereadores vão decidir, podendo o vereador não perder o mandato, se a maioria assim entender. Os casos que é declarada a perda é quando o vereador tem aquelas ausências, deixa de comparecer àquelas sessões, ou tem declarada a suspensão ou perda dos direitos políticos, ou sofre uma condenação criminal transitada em julgado. Então é isso que nós temos aqui sobre os vereadores. Ainda sobre os vereadores, eles vão ter um subsídio fixado pela Câmara antes do pleito de cada legislatura para vigorar na legislatura seguinte. Como assim? Os atuais vereadores decidem quanto que vão ganhar os próximos, mas isso é feito antes da eleição. Por isso, não é correto afirmar que o vereador aumenta o próprio salário, porque, na verdade, os atuais vereadores vão aumentar dos próximos, e eles aumentam antes de saber se eles vão ser reeleitos ou não. Bom, pessoal, depois a gente tem aqui a regra sobre a comissão representativa, e isso a gente vai conversar
no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!